Tárcia Gonzalez e Julinho Alves, temos uma convidada que eu amo, aliás, eu amo desde a minha adolescência, que é sinônimo de alegria, de diversão, de entretenimento, não só para as pessoas, mas para as grandes empresas. Então, eu quero apresentar para vocês Tatiana Gontijo. Fiquei super feliz e lisonjeada pelo convite. Vindo de São Paulo, hoje é a cidade que eu estou residindo. Venho quase todos os meses a Belo Horizonte fazer meus trabalhos, como de praxe, pela minha experiência, expertise, há 23 anos no mercado de entretenimentos e luxo. Tati, conta pra gente um pouquinho sobre esse caminhar, sobre essa evolução. Como que você chegou aonde você chegou? Como que foi liderar tantas pessoas sendo mulher? Eu trabalhava com a minha mãe, família, na loja Made By, que era uma loja de importados. A grande maioria em Belo Horizonte sabe o que foi. A loja era incrível. Comecei de pequena, desde os meus 9 anos de idade, step by step. Você vai limpar a loja, depois eu estudava no Colégio Santo Antônio, então era um colégio muito difícil. Depois eu fui evoluindo, era office girl, depois vendedora. Sempre gostei de público, sempre. Sempre tive um carinho enorme por pessoas, eu gosto muito, sou uma pessoa muito comunicativa. No decorrer dos anos, um dia eu falei, vou comemorar meu aniversário, e o lugar escolhido foi a Josefine. Eu já era muito amiga do Jajá, que já tinha... Era L'Apogée, que foi uma boate muito famosa em Belo Horizonte. Eu tinha meus 18, 19 anos. A L'Apogée encerrou as atividades. E depois o Jajá resolveu abrir uma casa noturna que chamava-se Josefine. E era uma casa para gays. E eu sempre tive assim, uma consideração muito para o formato que eles... que existia, né, no espaço de fazer coisas diferenciadas. E como eu frequentava, sempre frequentei muitos anos Miami, às vezes eu ia nas boates gays em Miami e sempre eu entrava e eu ficava assim deslumbrada com o diferencial de estar num lugar muito bem decorado, com música incrível, pessoas respeitosas e a música assim super envolvente. E eu falei, quero comemorar meu aniversário 5 de dezembro de 2001. 2001. E falei, Jajá, quero comemorar meu aniversário. Liguei para ele e falei, Jajá, quero comemorar meu aniversário na sua boate. Será um prazer. Ele falou, nossa, não acredito, Tati. Eu falei, sim, escolhi a Josefine para fazer o aniversário. Foi um sucesso, uma case de sucesso, graças a Deus. Quantas pessoas? Foram 620 mais ou menos. Chamei Rogério Flauzino e ele levou o percussionista da banda na época, era J Quest. Eu ia chamar J Quest, né? Eu fui mudado o nome, e vários DJs. E também existiu, e quem era sócio do Jajá era Marcelo Marit, que Deus o tenha, que foi uma pessoa assim, muito especial na minha vida. E ele entendia muito a minha linguagem diferenciada dos demais, porque eu sempre, como eu fui também bailarina, dancei 15 anos, eu sempre gostei de dança, das performances, e isso era o diferencial que eu tinha de fazer algo Diferente. que as pessoas falavam, nossa, as festas da Tati sempre tinha algo diferente. O que era esse algo diferente? Eu entrava num tema e esse tema existia dentro Dentro da festa. da festa. Então eu falava assim, circo. Então daí eu sempre... vou fazer, por exemplo, vou montar um salão de beleza dentro da festa. Por quê? Porque as mulheres são lindas, elas são vaidosas, ela vai chegar na festa, o cabelo dela desmontou, ela vai lá, faz uma escova rápida, faz um retoque de make-up, usa um gloss. Vinham as marcas juntos, então branding, marketing, então isso tudo já era há muitos anos, eu já me envolvia com isso. E tem um diferencial, né? Ninguém fazia no Brasil festas à tarde. Eu comecei a fazer, por exemplo, o meu primeiro trabalho, depois que eu fiz esse meu aniversário na Josefine, meu primeiro trabalho que eu fui chamada foi um evento da MTV com Havaianas, em Belo Horizonte. Assim, eu fui construindo ao longo da minha carreira e trabalhando com a minha mãe na Made By, que eu não larguei. Eu fiquei trabalhando os dois ao mesmo tempo e fui construindo meu mailing. Então, eu te conhecia
Aí eu anotava seu nome, sobrenome e ia fazendo a minha agenda de mailing. Assim começou a história do Relation Public, né? E do pior, você começou a trabalhar com isso, foi você se descobriu numa outra função, né? Numa outra profissão. Exato. Era algo que você já sentia dentro do seu coração. Como é que é isso? Eu acho que por ser uma pessoa muito sociável, uma pessoa muito simpática, realmente eu sou. Eu brinco que eu falo até que eu cumprimento é o cachorro. Mas eu acho que é a alegria de viver mesmo, de ser uma pessoa realmente extrovertida. Isso eu tenho prazer. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Então, para mim, eu falo que para mim frequentar o castelo e a favela é a mesma coisa, sabe? Para mim é igual. Eu cumprimento as pessoas que trabalham comigo da mesma forma. Bom dia, boa tarde, bem-vindos, muito obrigado por estar trabalhando comigo, do valet a quem me contrata, né? Porque eu faço eventos corporativos e físicos há 22 anos, então festas sociais, 18 anos, 15, 50, adoro lidar com os adolescentes, os meninos hoje, e hoje eu só não faço feiras eu não trabalho. Sou uma pessoa eclética, né, nesse mundo de eventos. Eu entendi que você trabalhava com sua mãe e por causa do seu aniversário você começou a fazer eventos? Aí eu fiz meu aniversário de 2001, Você estava fazendo quantos anos? sou 2001, nós estamos em 2020, 23, eu tô com 51, então, Super jovem, né? Super jovem quando você começou. Você já tinha isso inato dentro de você, né? O desejo de fazer. você tem que gostar, né? Você tem que gostar mesmo. Cumprimentar todo mundo, sempre de cara boa, né? Sempre bem-vindo, welcome, complexo, né? Mas eu, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Uma das coisas que eu faço. E voltando ao aniversário, foi um sucesso, todo mundo, Tati, se comemorando o aniversário numa boate gay, que loucura, muita gente difamou. Isso em 2001 Exato. também, era outra realidade. Nossa, ela é louca de fazer festa, comemorar o aniversário numa boate gay. E muita gente falou mal, mas isso pra mim não me importa, porque o que importa é a minha essência, né? Acho que minha ética, minha postura, graças a Deus todo mundo sabe quem eu sou, é respeitada. E você viu uma deficiência ali depois da sua festa? Então, aí Foi. é engraçado como as coisas acontecem. Muita gente que às vezes comentou, falou alguma coisa mal, depois as pessoas começaram a me copiar. E a Josefine, depois, eles foram fazer uma reforma. E aí entrou o Jajá e o Marint fazendo a reforma e resolveram abrir uma outra casa que chamava Roxy. Me lembro. Foi um show. Foi. Ganhou prêmio nos Estados Unidos de um projeto arquitetônico inusitado. Maravilhoso. Maravilhoso. Depois entrou Robert Marint, que era realmente uma pessoa assim espetacular. Ele e a Cláudia Marint também, que é a irmã do Marint. Resolveram entrar em produção, fizeram muita coisa legal, inclusive na sala. Na sala também é uma marca que assim que eu tenho um carinho gigantesco. Você fez festa na sala também? Muitas festas, Bruno Carneiro, enfim, tenho um carinho gigantesco por eles, né? A família ali, que são vários sócios. Hoje está o Kiko, que é uma pessoa realmente que eu adoro também, muito profissional. Então tem várias histórias que eu vou contando aos poucos. E aconteceu. Veio a Roxy, e eu cheguei pro Jajá, falei, Jajá, foi um sucesso o meu evento, e eu acho que Belo Horizonte merece um lugar que você vai poder misturar os héteros com os gays. Então faz o seguinte, eu vou te dar uma ideia. Dia da semana. Faz 2 dias hétero e 2 dias gays, como se fosse uma apogeu, que era no mesmo local. Eu acho que vai ser muito diferente. Aí ele colocou Joy, que era para os gays, e Rox, que era para os héteros. Todo mundo começou a fazer evento. Então, eu abri muita coisa em Belo Horizonte. Isso realmente... Até o Bruno Carneiro fala, Tati abriu as portas para muitas coisas diferentes, que as pessoas sempre tiveram um rótulo, né? Às vezes um preconceito, né? Muita gente falava, imagina se eu vou entrar na Josefine, uma boate gay. Que preconceito que é esse, gente? Né? Aquela coisa mineira de ser, né? Não faz aqui, mas sai daqui e vai para São Paulo para poder fazer.
ou para Nova York, a gente vai para onde, né? E a gente tem que sair daqui dessas montanhas e colocar os nossos pensamentos em prática. Exato, e eu acho que assim, você não pode julgar sem conhecer. Isso aqui é muito interessante hoje você, antes de falar e julgar, igual, por exemplo, eu fiz evento, eu fiz festa na Nil Sagitários, foi um sucesso. Veio gente de São Paulo, assim, vieram 45 pessoas de São Paulo e que show. Foi bárbaro, que eu fiz uns shows com as meninas que dançaram, as bailarinas, as performances, né? Teve um lembro disso, e eu lembro mulheres falando assim, imagina se eu vou entrar em puteiro. Não, parou-se a cidade. Então, assim, às vezes é um comentário que é desnecessário, porque você precisa de conhecer primeiro. Se a pessoa escolheu para a vida dela aquela profissão, é o problema dela. Então, assim, você não tem que, às vezes, julgá-la. São famílias, e às vezes eu sentava com as meninas conversando, porque eu tive que fazer uma seleção de 9 mulheres para fazer as performances. As meninas contando as histórias de vida. Ah, minha mãe não sabe que eu estou aqui. Então, assim, você não tem que ficar julgando, às vezes. É preferível, às vezes, conhecer, depois você julga. Mas antes não era interessante, né? Você rotular. Então, você vê que foram vários eventos diferenciados que eu proporcionei para uma cidade. Café Del Mar. Buda Bar de Paris, foram cases de sucesso mesmo. O Ravin, que é o DJ residente do Buda Bar de Paris, ele que compila os CDs do Buda Bar, ele tá há 30 anos, falei com ele semana passada, esse ano eu vou fazer em Belo Horizonte o Buda Bar. Belo Horizonte merece, é uma cidade que eu tenho muito carinho, é onde eu comecei, e assim, até poderia ser, às vezes eu falo, é uma cidade que desse mais valor pro que tem. Porque é uma cidade que tem um potencial gigantesco, mas às vezes a mentalidade, a cultura da cidade não permite que as pessoas abram mais o horizonte e valorize o que a cidade tem a proporcionar. E a gente sofre muito isso na parte de entretenimento em Belo Horizonte. Eu conheço todo mundo que fazem vários eventos, vários, né, shows no Mineirão. A gente sabe a dificuldade, às vezes, das pessoas pagarem pelo que vale. Eu vejo em São Paulo, tudo que é bom e que tem seu valor, as pessoas vão com prazer e pagam. Tal convite custa, dando exemplo, o Pink Floyd vai tocar, vai pagar R$1.000. Por que não pagar em Belo Horizonte? Uma boa pergunta. Então, sabe, dá valor às vezes para outros lugares fora, exterior, e não dá valor às vezes dentro de Belo Horizonte. Então, assim, eu tive muita dificuldade com isso em Belo Horizonte. Por quê? Porque as festas sempre foram muito bem formatadas, não é me gabando do que eu fazia, mas eu sempre gostei de coisa boa. Eu fui criada dessa forma. Então, tudo do bom e do melhor. Então, isso tem um custo. É o que eu falo. Você não gosta de Maserati? Então, não compare a um Fiat. Não adianta, né? A um Rolls Royce. Então, não adianta. Um tá aqui, o outro tá aqui. Então, você tem que dar um valor para as coisas boas. Elas custam mais caro. Você conseguiu bem fazer isso, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhava no Belvedere aqui, eu lembro de falar, não, tal festa, e eu perguntava, boa, a festa da Tati é sempre boa. Tinha uma qualidade, um nome forte, né? Eu sempre zelei pela qualidade e, infelizmente, várias vezes o retorno era complicado. Tô falando assim, para pagar a festa. E falo para vocês, se a gente, né, os meus sócios também que fizeram eventos comigo, o Didio, o Léo Stallone, né, eles eram também parceiros nas festas, eu tinha as labels e eles eram super parceiros. A gente sabia o que a gente passava. Se a gente não tivesse os patrocínios, as marcas, que são marcas incríveis no Brasil, Heineken, Pernod Ricard, Diageo, as marcas de carros, então vinha Audi, Pedro Pentan Guimarães, sempre nos apoiou muito. Aí vinha BMW. Então, assim, foram grandes marcas. Se a gente não tivesse essas marcas para nos apoiar e nos respaldar, para cobrir a planilha, todos os eventos eram negativos. Por quê? Por causa do valor do convite, que era ridículo o valor do convite, sabe? E por que isso acontece aqui em Belo Horizonte? Porque a renda per capita aqui é muito alta. E o porquê o mineiro ainda não valoriza aquilo que é daqui? Você acha que tem a ver com o gênero, por você ser mulher, ou tem a ver com a cultura mineira? Como que você vê isso ao longo dos anos? E você acha que isso está mudando? Eu acho que, eu falo muito isso sobre Belo Horizonte. Primeiro, cidade entre montanhas. Então, eu vejo que tem uma dificuldade, infelizmente, tá? Você vê
Até, por exemplo, não, vamos fazer uma equiparação, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? A cabeça das pessoas são mais abertas. Eu vejo que isso é pertinente da cultura mineira, que é uma pena, é uma lástima. E isso já devia ter mudado há muito tempo, que é uma cidade de grande potencial, Belo Horizonte. As pessoas são incríveis, tem muita gente, grandes empresários, grandes profissionais, pessoas que realmente têm a cabeça aberta. Eu sei disso porque eu trabalhei primeiramente no mercado de loja. Minha mãe teve a Made by e tinham 26 mil itens. Ela foi pioneira em produtos importados, ninguém tinha o que ela tinha. E o comentário que as pessoas faziam quando chegavam na loja: nossa, mas esse desodorante Ban aqui custa R$12 aqui, mas lá nos Estados Unidos custa $2. Então, assim, são comentários desnecessários, dá vontade de falar assim: então vai lá, traz uma mala para mim, que eu compro de você. Não tem um propósito, sabe? Aí vai, as pessoas metem um pau. Não, olha o lado bom da coisa. Olha o que a pessoa faz de bem para te proporcionar um retorno satisfatório, né, positivo. E então a gente precisa ser mais positivo na vida, mais leve, sabe? Tudo gera retorno no que você faz para o outro. Por isso que eu fiz um comentário das dificuldades de Belo Horizonte, de ter coisas boas, as pessoas não darem valor. E até hoje isso acontece, infelizmente, tá? Então, já melhorou muito, mas eu vejo muito no voltando ao entretenimento, o como hoje o mercado sofre ainda muitíssimo com os valores que são praticados. Então, por exemplo, mesmo, digamos que vem o Black Coffee para Belo Horizonte, dando um exemplo, ele cobra, aqui em Belo Horizonte você cobra um evento super bem formatado, bem organizado, que o mineiro sabe fazer coisa boa. As pessoas que sempre estavam no mesmo ramo que eu, a maioria sabe fazer coisa boa. Lá na sala, vários produtores, ADM, você cobra R$300 em Belo Horizonte, em São Paulo cobra-se 900, as pessoas pagam feliz, porque dá valor para aquilo. Sabe quanto custa? Ele custa $200 mil para vir tocar 3 horas. Então, fora o formato do evento, que o evento custa muito caro. Então, por isso que eu comentei, se os patrocinadores não nos ajudassem nisso, a conta nunca fechava em Belo Horizonte. Era sempre negativo. Sempre, para no final ganhar um valor ínfimo que você vai levando, se você não tiver um volume de eventos, a conta não fecha. E aí, por isso, ao longo dos anos, o Belo Horizonte também foi pegando aquela fama de mercado difícil. E eu também sinto isso, né, como empreendedora, como mulher. Me sinto muito mais reconhecida em outros estados do que aqui, mesmo estando aqui. Tati, você, como mulher, passou por dificuldades em relação à sua liderança? Então, assim, não posso reclamar tanto disso, mas que eu já havia comentado, alguns comentários desnecessários de pessoas. Eu falo muito. Como eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus, eu acho que a gente tem que ter muita fé e a educação que eu tive da minha mãe, meu pai já faleceu, enfim, muitos anos, mas, ou seja, eu nasci deles, né? Então, a gratidão por estar nesse mundo hoje é ter a resiliência, acho que o equilíbrio de comentários desnecessários que várias pessoas fazem. E isso que como eu sempre fui muito correta, sempre, muito ética, correta, de pessoas às vezes fazerem esses comentários. Igual quando eu fiz a festa, por exemplo, da Nil Sagitário, as pessoas falando, sabe? Então, comentários às vezes, porque ela deve estar fazendo um programa. São comentários que você tem que tentar, né? Tem negócio que eu preciso de contar, esses comentários ridículos que acontecem, machistas, de mulher também, às vezes, sabe? Então, por exemplo, acontecia às vezes, olha isso, comentários, por exemplo, amigos meus sentados numa mesa. Essa mesa estava, às vezes, com, sei lá, 12 pessoas. As pessoas fazendo cálculo quanto eu ganhava em evento, quanto eu deveria ganhar ou não numa festa. Só de Red Bull eu gastava, às vezes a gente gastava R$30 mil de Red Bull. Você imagina uma planilha, sabe? Eram uns 5 mil. E é engraçado, o comentário do Red Bull muito interessante. A maioria das festas a gente dava Red Bull. Quando você dava o Red Bull, a conta de Red Bull era 3 latas por pessoa. E quando você fazia o contrário, vendendo a lata de Red Bull, era de uma lata. Ou seja, qual que é a diferença, você entendeu? Se você quer consumir um produto que é muito bom, que ele
né? Ou ele vai te dar energia, ou ele vai ser adicionado uma vodka, num gin, que é muito usado hoje, né? Para mesclar o drink. Aí você falava, olha só as coisas que aconteciam em Belo Horizonte. Então, se a pessoa pagava R$6 a lata, a gente cobrava o custo da lata. Aí, quando você dava, o consumo era 3 vezes mais. A conta era R$30 mil. Então, era impressionante. E comentário nessa mesa era quanto que eu ganhava. Eu ganhava, sei lá, R$100 mil nesse evento. Só que a conta, gente, é impressionante. Por isso que eu sempre falava, infelizmente, Belo Horizonte não dá o valor necessário ao que é muito bom. Quantos comentários hoje ainda recebo? Tati, volta a fazer suas festas, não tem mais festas legais que existiam. Realmente, hoje em dia, quando eu estou morando em São Paulo, há 7 anos e meio, venho para Belo Horizonte todos os meses para trabalhar e ver família. Eu vejo que eu quero sair às vezes, curtir com amigos. Não tem nem lugar para ir, né? Não tem. Então, cada dia mais caseira, cada dia mais seletiva, inclusive com amigos, amigas, quem, né, deve ou não estar ao meu lado, que eu acho que tem que ser muito recíproco hoje, para você estar com pessoas agradáveis. Então, eu falo, onde que eu vou? Não tem lugar para ir. Tem alguns poucos bons restaurantes, a gente fica limitado, né? Você vê hoje São Paulo, por exemplo, quanto cresce, quantas coisas... Completamente diferente. Completamente diferente. Porque as pessoas dão valor. O dinheiro roda. O dinheiro gira. Gera emprego, você faz com que as coisas aconteçam e a coisa gira. Então, São Paulo gira. O que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo que talvez possa mudar isso? O que você acha? Eu acho, igual você comentou, né, de Miami, inclusive, né, uma case muito bacana, que eu fico feliz de ter montado, de ter construído essa parceria com 2 sócios, primeiramente, o Luiz e o Vitor, em Miami. Em 2013, eu já tinha feito, por exemplo, o Réveillon do Henrique Pinto em Punta del Este com o JP Bailey, e nós fizemos o Réveillon do Henrique Pinto em Punta, foi um sucesso em 2010. Em 2012, eu estava em Miami, conversando um dia com o Luiz, que era PR também em Miami. Eu falei, Luiz, Miami não tem Réveillon de brasileiros. Vamos construir? Vamos. Vou chamar um amigo, também acho que gostaria de entrar conosco, o Vitor, e vamos fazer uma reunião. Eu estava em Miami, era Halloween, sentamos, princípio de outubro, meados de outubro, e foi para frente. A conversa, vamos fazer em 45 dias nosso sucesso total. Foi o máximo. A 5 Star, lançamos a 5 Star. Por que 5 Star? Porque foi na casa do Thomas Kramer que lançou todos aqueles prédios ali. O primeiro o South Point, depois o Portofino, aí os Continuous, depois o Apodi. Então ele foi uma pessoa super importante para Miami. Eles construíram uma casa linda em Ireland. É uma ilha que sempre foi muito famosa por causa dos Stars. Sylvester Stallone tinha casa lá, Gloria Stefan tinha casa, Puff Daddy tem. O Vitor conhecia também o Thomas Kramer. Fomos atrás dele, ele nos alugou a casa e foi um sucesso. Primeiro Réveillon 5 Star. E a casa é número 5. E por isso chamou 5 Star. Muita coincidência. Muita coincidência. Isso, número 5. Não era um número muito, 5 Star, 5 estrelas. Eu não ia falar, ai, que nome meio jeca. Imagina se essa festa não for 5 Star. Então foi um show, foram várias pessoas conhecidas. Marina Rui Barbosa foram vários stars, né, brasileiros. Foram 680 pessoas, foi uma festa inesquecível, foi linda, até às 6 da manhã. Depois nós fomos para Eleven, que é um clube super famoso em Miami, todo mundo tem que conhecer. Vá. Eu falo, Miami é uma cidade muito eclética, né? E saiu daqui e brilhou no mundo inteiro. Então, aí foi uma case bem interessante, foi sucesso para eu faço, para o meu telespectador. Então, o resultado vem deles. Os prós, os contras, eu escuto, eu tenho que melhorar, né? Que bom, eu fico muito feliz. Eu fico realmente lisonjeada quando as pessoas elogiam. Eu sempre fiz com muito amor e carinho. E aí teve o segundo ano da 5 Star, que foi o Paris Museum, que foi um show, foram 1.800 pessoas. A Caras patrocinando. Aí eu te falo, teve comentários, pessoas às vezes falam, a pessoa tem um apartamento, um comentário, né, que isso é muito importante. A pessoa tem um apartamento às vezes de $6 milhões,
nos Estados Unidos e falam, mas eu não vou pagar $2.000, 800 de mulher e 1.200 de homem. Então, todas as bebidas, tinha assim, fifco licor, rijoé, porque o bar nos Estados Unidos eles fazem diferente, não é? Como a gente não tinha um patrocínio daquela marca, então era um bar que tinha todas as bebidas. Então você tinha tanto Johnny Walker, né, que é de Diageo, e você tinha também Absolute, que é da Pernod Ricard. Então, você tinha tudo, todas as bebidas, todas. Aí o segundo ano foi tanto sucesso que entraram mais 4 sócios. Então, no total, éramos em 7. Aí foi o último ano que eu fiquei, porque eu era a única sócia que morava no Brasil. Eu falei, eu não quero, mas eu vendi minha parte em 2016, aí eles continuaram até 2019. E você era a única mulher? Eu era a única mulher. E aí por isso que eu falo, tem um diferencial, né? Então eu tenho um olhar diferencial. As performances, eu sempre gostei de coisa muito boa, então eu olho às vezes um tapete que tá levantando para ninguém tropeçar, um chão escorregadio, sempre pessoas limpando, sou muito cuidadosa, eu sempre fui, porque eu fui criada assim. E quando a gente fala de valores, você está sempre mencionando a sua mãe, de quando você começou. E para mim, mãe, tanto de uma mulher quanto de um homem, o Geraldo Rufino despertou muito isso em mim no dia que esteve com a gente. É a pessoa mais importante da nossa vida, né? Porque é ela que nos gerou a oportunidade de estarmos aqui. E isso vem de dentro. E eu vejo isso em você. Qual é o maior diferencial que você pode falar para as mulheres que estão aqui, para as que são jovens mães, que fazem toda a diferença para os filhos, como filha? O que eu tenho que passar, eu acho, para as mães hoje, eu não sou mãe, tá? Foi opção de vida, cheguei com os meus 51 anos, não me arrependo, só tenho gratidão pela vida que eu tenho, mas eu acho que as mães, eu acho que primeiro o mundo está muito perdido. Os valores, posicionamento, eu acho, de educação, tanto pai e mãe, mas tem muita gente que hoje são separados, né? Não deve ser tão fácil. Eu vejo que é muito difícil, muito complicado. Pai educa de um jeito, a mãe educa de outro, mas o que eu gostaria de passar para as mães hoje, que elas sejam mais bravas, eu acho, deem mais disciplinas para os seus filhos. Infelizmente, por exemplo, a gente vê a cultura, não existe lá fora, nem na Europa, nos Estados Unidos, os filhos serem criados com babá. Não existe. É verdade. Somos seres humanos iguais. Não existe. Isso é mentalidade e cultura do Brasil. Eu vejo, às vezes, as mulheres falam, eu não vou ter filho se eu não tiver enfermeira, se eu não tiver babá. Gente, no mundo inteiro não existe. Ninguém. Isso é mentalidade e cultura do Brasil. Minha mãe, por exemplo, quem nos ajudava era a funcionária que limpava a casa, a nos cuidar. Frequentamos clubes do Minas, gratidão ao Minas Tênis Clube. Eu fui atleta a vida inteira. O menino os filhos devem ser criados quando você tem condição em clube, se não você cria dentro de casa, a fazer um esporte, porque é muito importante para a vida você ser atleta e ter essa mentalidade de disciplina. Eu falo para o corpo e alma, né? Que o autocontrole, o equilíbrio. E eu sempre fui atleta. Eu dancei balé dos 5 aos 20, joguei vôlei dos 10 aos 20, fui até o infanto juvenil no Minas. Aprendi a correr na rua durante uns 10, 12 anos. Parei depois por causa de uma inflamação na fíbula. Sem nadar sozinha. Eu ficava imersa na piscina no Minas, vendo os atletas da natação fazer virada olímpica. Sei nadar perfeito, sozinha. Não tive aula de natação. Então eu falo, quem quer, vai atrás dos seus objetivos, e então dos seus desejos. Acho que a gente tem que almejar. Agora, eu acho que as mães, realmente, as mulheres que são mulheres lindas, e é lindo, né, você gerar um filho hoje, é realmente educar os filhos e filhas de uma forma diferente. Eu vejo, às vezes, a postura das mães de desleixo, às vezes, sabe? Eu vejo as mães deixando para o outro, terceirizando isto. E por que ela, em seus 50 anos, ela foi criada de uma forma com severidade, com muita disciplina, por que ela está repassando diferente? Isso que eu sempre falo. Por que você está passando para o seu filho algo diferente que você não teve essa educação? Porque a nossa geração teve uma educação rigorosa e que hoje não está tendo. É muito diferente hoje. Eu vejo, qualquer lugar que eu vou hoje, e vejo muito isso também
Por que as pessoas vão para os Estados Unidos e respeitam lá fora e não respeitam o seu país? o nosso país. O brasileiro não é patriota. Não é. Só no dia de jogo de futebol eu falo. É verdade. É verdade. Coloca a bandeira para fora e isso é Brasil e camisa, etc. Por que eles não se respeitam? Jogam um papel no lixo na rua. Quantas pessoas eu vejo, sabe, em desordem. Isso assusta. Assusta. Então, o brasileiro não é patriota igual eu falo americano. Não é. Infelizmente, sabe? Você chega na imigração nos Estados Unidos, você não pode usar o celular. Não pode. Não pode usar o celular. O agente vem e fala. Por quê? Porque lá você é punido. Se você fizer alguma coisa errada, você não vai ser preso. O que é respeitar lá fora e não respeitar o seu país, sua pátria, né, que você tanto ama? Não, porque o Brasil é o melhor lugar do mundo. Não é o melhor lugar do mundo. Você vê a desordem que nós temos, infelizmente. Né? Tivemos a Covid veio no planeta Terra para a evolução da espécie humana, para nos ensinar algo melhor. E eu vejo e vi nitidamente que muita gente não evoluiu. Isso são mensagens e ensinamentos de Deus, do universo, nos alertando, que eu acho que esse é o nosso aprendizado, nosso legado aqui na Terra. Ajudar a compartilhar, ter mais amor com as pessoas, sabe? Eu acho que isso está faltando muito. É verdade. Muito. E cada hora é uma catástrofe da natureza que está acontecendo e não vai parar. Não vai porque tá insuportável, sabe? O quanto o ser humano tá cada dia mais egoísta, selfish mesmo, e vamos olhar para um todo, né? Vamos ser, acho que, mais humano, né? Ter mais amor, que a gente precisa disso o tempo todo. Então, por exemplo, a minha opção de vida foi, eu não tive filho por uma opção e eu falo, hoje eu quero, por exemplo, eu faço doação para 2 crianças, eu quero chegar em 10. Então, assim, eu não tive filho, mas eu tenho que proporcionar algo bom para isso. Eu trabalho para isso. Que bacana, tá bem. Reservo um dinheiro para esse objetivo de ajudar, de compartilhar. Então, a gente está no planeta Terra por um propósito. Né? E olha, só gratidão a Deus eu tenho todos os dias. A minha mãe, né? A minha família, a minha irmã também, que eu amo de paixão. É o que eu posso sempre passar. Tá? Mulheres, nós somos mulheres guerreiras. Né? Mulheres guerreiras. São as mulheres que geram, então elas são especiais. Para vocês, mulheres que estão aqui ouvindo, eu estou assim, até emocionada de ouvir a Tati falar isso, que ela me conhece há muitos anos. A gente pode ser mãe de várias formas. Em primeiro lugar, eu adorei ela dizer que mãe tem que ser brava, porque eu tenho uma fama de brava. Que bom que eu fui brava, que bom que eu consegui educar os meus filhos e hoje serem exemplos e hoje meus sucessores. E também mentoras, como sou também mentora do Julinho. Então, trazer para ele, compartilhar com ele aquilo que eu acho que pode ser o caminho. Porque na vida nós temos que tomar algumas decisões. E essas decisões são embasadas naquilo que a gente acredita. Quando a Tati fala aqui que ela tem uma decisão de chegar até 10 pessoas, né, 10 jovens, que ela possa estar mentorando, ajudando a crescer na vida, isso é muito mais, às vezes, do que gerar um filho, porque gerar um filho e não trazer a responsabilidade da maternidade, às vezes, realmente não é necessário. Então, gerar um filho ou mentorar ou acolher pessoas que vão fazer a diferença no mundo, faz toda a diferença. Então, assim, meus sinceros parabéns pelo seu ato, que eu não sabia disso. Eu acho que isso é um grande diferencial e que inspire muitas mulheres a fazer isso também. Em algum momento, você foi crescendo e se conhecendo, se autoconhecendo, se autogerindo. Mas existem momentos que a gente perde um pouco o controle, né? Como que foi para você essa busca desse autoconhecimento para que você chegasse na plenitude que você tem hoje? A educação que você tem, né? Que eu acho que isso é primordial na vida. A base que você tem dentro de casa. Por isso que a gente fala assim muito, vamos lá, as mulheres geraram a base, os princípios, os valores que vocês deem aos seus filhos, tá? Isso é muito importante para a vida, porque você nasce, cresce, né, e morre. Então, gradativamente você vai entrando no mundo, e é um mundo que é uma incógnita. Está cada dia, infelizmente, o que nós estamos vivenciando hoje
é preocupante. Eu falo muito, a gente nem sabe se vai ter planeta daqui a 10 anos. Nós não sabemos, porque cada hora é uma catástrofe que acontece no mundo e não vai parar. Isso é alerta do universo de Deus para que a gente possa realmente avaliar o dia a dia nosso, das nossas vidas, tá? O que ser, como ser, sabe? Como ser. Como ser. Como ser. Ser humano. Eu, assim, Tatiana, eu tenho para dentro de mim e eu fico muito feliz quando, por exemplo, as pessoas falam de mim, né? Nossa, ela é muito especial, ela é legal. Que eu posso ser a minha personalidade, os meus valores, discernimentos, a minha postura, a minha ética do dia a dia, de saber lidar com o outro, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, no trabalho, às vezes eu falo lá do relacionamento, namoro, enfim, é a arte de viver, né? Saber viver. A gente tem que ter isso, porque senão tentarmos ter esse equilíbrio, né, para viver bem conosco para o outro. Então, eu acho que é o que eu passo hoje, eu transmito, para que as mulheres, que realmente eu sou fã das mulheres, passar isso, né? Tanto como mãe, como amiga. Eu acho, Tárcia, que quem sou eu para avaliar várias questões quanto à postura das mulheres, mas uma forma, às vezes, errada da educação que eu vejo, a disciplina, porque, por exemplo, os valores que você tinha antigamente era muito diferente de hoje, sabe? Porque eu vejo até São Paulo, as pessoas estudando numa escola caríssima, o São Paulo da vida, R$ 12.000 a escola. Mas os valores que aquela pessoa tem lá dentro é muito diferente da realidade, tá? Isso é de educação, de dentro de casa, mas são valores daquela pessoa tem que ela repassa para os filhos. Aí outra coisa que eu acho muito importante hoje, fazer yoga, meditação, esporte, sabe? Isso é muito importante para que você tenha também, acho que mais tranquilidade e calma, sabe? Para viver com o outro, seja com os filhos, né? Que seja com o namorado, com o marido, com os amigos. Por isso que hoje eu tanto escolho as pessoas que estão ao meu lado. Às vezes eu falo assim, não tô afim de encontrar aquela pessoa. Se essa pessoa não faz bem, faz uns comentários que não são bem-vindos, Aprendermos todos a dizer não. E não é só aquela que ainda está educando a criança. Para a gente também, eu estava falando sobre isso aqui. Eu estou aprendendo muito a falar não. E isso também estou aprendendo com o Julinho, porque logo quando a gente começou a trabalhar junto, ele estava me explicando a diferença do Brasil e lá fora. Como é que você está... Lá é muito... Isso que você falou de autorresponsabilidade é uma coisa que falam muito lá, né? Que você falou dos limites, né? Que é muito falado lá, que é boundaries, né? Em inglês. Eles estão sempre batendo essa tecla, o que eu não ouço muito aqui. Não, aqui não existe. De colocar limite, que é meio que uma ofensa. E eu vejo isso porque eu namorei com uma sueca que ela tinha os limites dela. E ela colocou desde o início. E na hora eu assustei. Eu falei, que isso? Parece que ela está sendo sem educação, agressiva. Mas aí uma vez que ela explicou, eu entendi quais são meus limites. Para eu colocar para o relacionamento ser bom também. Não é saudável. Até onde eu quero que ela vá. Eu vejo Estados Unidos como você está falando agora, né? Das responsabilidades, dos deveres e direitos, dos limites, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Por que não isso no Brasil? Né? É uma excelente pergunta. Por que não isso no Brasil? Por que não no Brasil? Eu vejo, por exemplo, Tássia, um comentário aqui, nada a ver do que a gente está falando, mas, vamos lá, as motos no Brasil. Por exemplo, São Paulo, que é insuportável. Aquele tanto de moto. Se você não dá passagem para um motoqueiro, ele buzina, bate, te xinga. Nos Estados Unidos, a moto, ela é igual, ela tem que se movimentar igual um carro, igual um automóvel, atrás. Não existe corredor. Por que não isso no Brasil? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, moto até X cilindradas, você não usa capacete. Por quê? Eu estive lá agora quase 40 dias. Você não vê acidente.
Não tem, as pessoas se respeitam. Não tem tanto sinal, não tem aquele negócio de radar. Não, impressionante. Tu anda devagar, com calma, tranquilo. Então, assim, é um país que, infelizmente, a gente não tem respeito. Por isso que eu falo, brasileiro não é patriota. Não é. Você vê, a gente chega em Miami, enfim, vou 2, 3 vezes ao ano, dá prazer de chegar em Miami. Você chega o ano inteiro, tem obra. O ano inteiro tem obra. Inteiro. Gera É viaduto, constrói para cá, é para facilitar a sua vida, ou seja, para você ter um retorno, onde você está investindo. Os impostos são altos, mas você tem um retorno. Então, isso é prazeroso. E, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Eu falo, não é desculpa, é porque realmente é pertinente da cultura brasileira. E é cíclico, sabe? Vem, aí melhora, aí vem, piora, e vem para o mesmo lugar. Vamos mudar, todos nós podemos mudar um pouquinho a cada dia para que a gente possa chegar lá. E isso é saber também falar não. Eu queria retomar aqui com o Julinho, porque ele veio depois de muitos anos fora e ele começou a me ensinar isso. E esse ano, para mim, em pessoal, eu já disse para ele que é meu compromisso é aprender a colocar os limites. Tudo que acontece na sua vida é sua culpa. Ninguém controla, entendeu? Você controla... Você que escolhe. Você que escolhe. Você que escolhe. Infelizmente, a gente escolhe às vezes errado. Você sai às vezes, você está num movimento retilíneo, de repente você faz uma curva, desfoca, vira errado, faz uma conversão errada. Mas o importante é o que você falou, voltar a ter resiliência e voltar para o certo, né? Eu falo, a vida é feita de, eu falo, de certos e incertos, mas com obstáculos e eu falo assim, negócios caídas e levantadas, você aprende. Então, você tem que ter um discernimento de se entender, né? E tentar realmente melhorar, né? Eu tenho humildade, né? Resiliência, humildade, essa paciência, tolerância. Acho que essas palavras são muito importantes na vida hoje, sabe? Muito. Eu falo, às vezes, hoje, você vai amadurecendo muito, né? Ao longo da vida, e você vai pensando, fala assim, respira antes 3 vezes, fundo, medita e responde, fala, né? Porque às vezes você recua, que às vezes algo que você não precisava falar, que você falou, você se arrepende e depois não tem mais jeito. Hoje, muita gente está utilizando, né, as redes sociais, o WhatsApp, né? Tô falando que, né? O América fala, é WhatsApp, né? É WhatsApp. Vou falar WhatsApp, no WhatsApp é totalmente diferente. Você, depois que você mandou a mensagem, você não tem jeito, às vezes, de deletar. A pessoa já leu. Então, pense antes, sabe? O que você está falando, o que você quer expressar. Às vezes, escrever é até o melhor. Você falou, o autocontrole. E a gente vai realmente amadurecendo e aprendendo ao longo da vida, né? Você vai aprendendo, né? É verdade. Nas festas todas que você já fez, eventos sociais, empresariais, qual é a festa que você teve maior número de pessoas a serem administradas? Foi a Café Del Mar, 2014. Foi incrível. Contratamos um DJ com uma orquestra sinfônica. Quase 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Foi a maior que eu tive. Aqui em BH? Belo Horizonte. Foi no Minas Náutico. E foi um lugar, e outra coisa que eu estava contando também, em todos os lugares que eu sempre na minha cabeça ia fazer, em lugares inusitados, diferentes que as pessoas não tinham feito ainda eventos. Então, a Serra da Moeda abria. Todo mundo ia atrás de mim. A festa moeda que você fazia lá na Lagoa dos Ingleses. Serra da Moeda. É isso. Então, Serra da Moeda, eu comecei a festa do Café Del Mar lá. 2010. Depois nós fomos para Minas. Como eu fui atleta do Minas, eu tive uma facilidade grande de entrar e de... Não existia o Minas Náutico, né? Então, só o Minas 1, 2 e depois o Náutico. Então, eu fui atrás do diretor e eles já sabiam do meu histórico de eventos e foi super bem recebida pelo Minas Tênis Clube, que é um clube que eu amo de paixão, onde eu aprendi a ter muita disciplina. Eu reparei um negócio depois que eu cheguei da Austrália, né? Eu cheguei em abril. Quando eu fui, BH tinha muitas boates, muitos lugares para você ir. Hoje em dia, não tem mais. Tá bom. Não tem.
Vai num restaurante, vai num bar, se você não gostar de bar, você não tem lugar pra você ir. Então você fica em casa, enquanto seus amigos, beleza. Será que não tá na hora de você voltar, não, com um café? Fazer um cafezinho pra nós, café... Café é ótimo. Como dizem os paulistas, né? Gostam de Café com pão de queijo. cafezinho. Cafezinho. Não. Então, olha só. Eu, Belo Horizonte, para mim, hoje, como eu tenho um carinho enorme por aqui, né? Grandes amigos, grandes amigas, fazer algo pontual esse ano. Eu vou fazer Muda Bar, que é uma festa que eu amo, um evento, né? Que eu sempre tive muito sucesso. Menores, mais seletivo, e nada tão grande, sabe? Mas abrir algo hoje com dependência de material humano, eu não tenho vontade. Se eu fosse abrir um dia, seria São Paulo. Por quê? Porque lá é uma cidade que tem um volume maior e gente do mundo inteiro. Você faz uma festa lá, convite custando, uma festa maravilhosa, que eles sabem que vai ser muito legal, custando R$1.000 o convite, vão pagar. O pior é que sai mineiro daqui para ir lá. Não consigo entender isso. Chama direto. A gente também não pode muito julgar o mineiro de sair daqui para ir para lá, porque tem um diferencial, Tassi, às vezes, que eu falo, do atendimento de São Paulo comparando a Belo Horizonte. A gente sabe que é elevado. Então, eu não falo mal do mineiro. Ok, só acho que o mineiro deveria sempre ter dado e dar mais valor ao que ele tem. A cidade não evolui e não sai da mesmíssima porque o dinheiro não gira, e falo às vezes até para as pessoas que têm muito dinheiro. Não gira. E lá gira. Também isso é um diferencial. Você vê Balneário Camboriú, que está crescendo. É verdade. Uma cidade praiana, tá? O que está crescendo aquilo ali? Porque geralmente assim, a gente faz um comparativo. Rio de Janeiro equipara a Miami, né? Aquela mentalidade praiana, até o dress, né? Como eles se vestem. E São Paulo com Nova York. As pessoas são mais chiques, né? Mais vestidas, né? Tem um... de frio. Mais ou menos um comparativo, né? Mais ou menos isso. É apenas a cultura o ponto que eu coloco, sabe? São os valores mesmo. Esse é o problema de Belo Horizonte, às vezes. Eu vejo que no meu trabalho, por exemplo, que eu não cheguei a comentar para você. Digamos que eu fiz 300 eventos corporativos e físicos durante essa minha carreira. Se eu fui contratada, tá? De cada 10 eventos, estou dando exemplo, de cada 10, se eu fui contratada por mineiro, 2. Sou mineira. Minha base sempre foi aqui. Eu era contratada sempre onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Sul. Todo mundo me contratava. Ela vai fazer meu evento em Belo Horizonte. Agora, de mineiro... Não te contratar. Pelos valores. Porque é o seguinte, a Tati Gontijo custa, dando exemplo, ela custa X. Vou dar um exemplo, número. Não número é isso, senão o pessoal vai continuar fazendo as contas deles. Não tem problema nenhum. Você pode fazer as contas. Cada um tem que se preocupar com a sua vida. É verdade. Com a sua vida. E não com a do outro. Tá? Esse é o problema do brasileiro, às vezes. Ele preocupa com o outro. Então, o problema do brasileiro, muitas vezes, é porque ele é preocupado com a comparação, né? Comparação, infelizmente. E isso não é só aqui. Isso é em qualquer lugar do Brasil. Geralmente é. Menos, talvez, te falo, no Sul. Sul, mais fechado. Mas são mais fechados, tá? Curitiba, eu vejo, sabe? Tem menos comentários. São Paulo tem muito comentário também. O que o outro faz, quem que ela é, quem que é o rótulo, qual que é o sobrenome. Pra quê? Pra quê? Aonde você vai te levar? Pelo menos brincando. Muito engraçado que eu sou muito espirituosa, né? Gosto de brincar. Eu disse assim, mas o que você faz? Eu falei, forró do bolsinha. Serve pra você? Serve? Falei assim, que interessa? A pessoa te pergunta, nem te conheceu ainda, que eu falei invasão à privacidade, né? O que você faz, sabe? É impressionante. Impressionante. Então, a pessoa está muito preocupada, né? E até às vezes, quando a pessoa vai te conhecer, ela procura saber com 10 pessoas quem que é a fulana. Por que você não vai? Porque você pode... Não é um desconhecido, porque eu acho que hoje as redes sociais também estão perigosas. Tá? Tem gente que conhece a gente por Facebook, por TikTok, enfim, grandes redes sociais.
que tá perigoso, super perigoso, né? Sai, às vezes, aquele Tinder, né? Esses aplicativos de relacionamento. Então, faça sua autoavaliação primeiro, né? E muita gente tem essa mania, né? Às vezes, de falar porque o outro falou. É igual, às vezes, fazer um comentário, às vezes, que a pessoa, às vezes, está vestida de uma forma não tão correta, às vezes, sai na rua com uma mulher, com uma roupa, que não está adequada. Não, e hoje a mulherada, infelizmente, né? Tem muita gente pelada. Eu vejo até Miami chocar. Falo, não é possível que eu tô vendo essa mulher com uma tela em cima da calcinha. Hoje não é possível. A gente tem que ter o respeito ao nosso corpo. É verdade. A gente tem que se valorizar, o brilho próprio, sabe? A mulher tem que se valorizar. A mulher tem que ter postura. É verdade. Tem que ter postura. Agora, é muito chique. A mulher tá com um decote incrível, mas a postura, a classe, sabe? Isso é muito bacana. Agora, se ela tá, por exemplo, com... É diferente você tá, às vezes, com a mini saia, aí você está com um salto alto, super elegante, mas você joga um blazer em cima, você se fecha também. Você pode estar sexy, mas com, né? Com elegância. Bem apresentada, com elegância. Então... Na verdade, a elegância não é a roupa, né? Não. A elegância é a sua atitude. É como que você se coloca diante do outro, diante do mundo, aonde você se coloca. É saber como você quer ser visto. Isso é muito importante. E eu falo, é a personalidade. É a personalidade forte, igual eu sou, entendeu? Eu me destaco. Porque que várias eu vejo... Eu sou uma pessoa que eu sei de comentários de homens, não, porque ela trabalha com eventos, ela é de pessoas quererem me conhecer como mulher, sabe? E às vezes, que rótulo que você coloca, sendo que você não conhece, não sabe do background dela, não sabe quem ela é, não sabe a personalidade que ela é, a pessoa que ela é, e já fala mal, assim, na sua visão, sem conhecê-la, entendeu? Sem conhecer. E quando se conhece, encanta, porque é diferente. Aí fala assim, imagina, nunca imaginei que você fosse assim. Eu já ouvi isso várias vezes. Exato, então eu falo isso, sabe? É o rótulo que eu falo, eu brinco muito. Nós somos um rótulo igual de produto, com seus ingredientes, né? E esses ingredientes são sempre os mesmos, que é o ingrediente que você faz a essência. Então, tá ali, você é isso. E nós somos isso. Você falar de elegância aí, eu achei interessante, você falou de ingrediente agora. Eu quero quebrar a elegância em 5 coisas. O que é elegância? Você fala uma, você fala outra. Não, o que é? Para uma pessoa ser elegante, o que ela precisa? Porque eu falo assim, seja elegante. O que eu tenho que fazer? Tá ótimo. Então, tá bom, vamos começar. Então tá. Vamos lá. Primeiro você. Postura. Discrição. Ética. Respeito. Resiliência. Aí você fica elegante. Eu acho que a elegância é interna, né? Ela é interna. Ela é interna, tá? Isso vem endógeno. A elegância vira uma competência, eu acho, sabe? Então, para mim, é uma das colocações, eu acho. Não sinônimos, mas eu acho que tá inserido. Eu concordo totalmente, porque quando você se toma uma postura de elegância, seja ela num conselho de uma empresa, seja ela num evento profissional, seja ela num relacionamento, muitas vezes as pessoas vão te atacar, elas vão criar para você situações desconfortáveis. E eu aprendi isso, que eu até escrevi no meu livro, sobre a distância elegante. O que é isso? É manter distante daquilo que não é seu. Então, se alguém vem para você com algo que não te pertence, seja resiliente, tenha certeza de quem você é e mantenha a distância. Então, esse manter a distância te protege, sabe? Então, a elegância, ela tem que, para ela existir, ou seja, para você não sair do seu eixo, né, do seu autoconhecimento, você tem que, às vezes, manter uma certa distância de situações que são causadas pelo outro, né, que são desconfortáveis. Isso com o tempo a gente vai conseguindo, né? E não é sempre também, porque a gente também estamos aqui aprendendo. Eu, principalmente, até a fama de brava, né? Tenho sangue espanhol, de vez em quando a gente desce do salto e perde a elegância. Mas a gente respira fundo e volta para ela. É um trabalho diário. Então, é por isso que eu citei da resiliência, porque resiliência é um pouco da humildade, né? Tal.
Então, tem que estar junto com a sua elegância. Porque se você não tiver, igual eu falei, respirar, ter o controle, o equilíbrio interno, às vezes você desvia e sai do prumo. Aí eu falei a meditação e o equilíbrio, porque a vida não é fácil, nunca foi, e está cada dia mais difícil. Que é o que nós estamos vivenciando, né? Com esse mundo. E eu acredito que a mulher é a base disso, sabe? A família, nos relacionamentos, porque o homem, por si só, ele já tem internamente essa dificuldade, né? Ele é mais emoção. Todo mundo fala que a mulher é mais emoção. Eu acho que é o contrário. Porque a testosterona do homem, quando ele fica nervoso, ele sai atropelando todo mundo, né? É muito difícil. E a mulher, acho que ela é mais flexível, né? É uma fortaleza, né? E o ditado que atrás de um grande homem sempre tem que ter uma grande mulher é total real. Também acho. Você vê num evento social, por exemplo, você está lá, né? Casais, etc. Então, às vezes, o homem excede um pouco na bebida, ou faz alguma coisa, ou fica com ciúme, que é uma coisa natural. Se a mulher ela tiver ali centrada, autoconhecimento, o que está acontecendo, né? Ela vai falar assim, amor, vem cá, senta aqui, vamos tomar água, tá tudo certo. Agora, tem umas que, infelizmente, não tem elegância nem para elas, né? Porque aí é ela que sai brigando com a outra porque não olhou pro marido dela. Melhor forma, às vezes, você começa a debater, só que fica calado. Às vezes você tá fadado a continuar a discussão. Então, às vezes, o que você tem que fazer? Recuar, sabe? Deixa o outro debater e te agredir. Melhor forma, às vezes, você virar... Escada a situação. Porque senão vai chegar num ponto de desconforto para ambas partes, de deselegância, né? A não elegância, que a gente está citando aqui como um exemplo. E você vê quem é a pessoa, né? A personalidade daquela pessoa, o nível dela. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de falar coisas que nós não ouvimos de ninguém, né, Tati? A gente aprendeu em casa, com as nossas mães. Então, para quem está nos assistindo, que é jovem, tentar receber também isso tudo como uma forma de carinho, de conselho, de amor, que é o que a gente tem para dar. Então, hoje nós trouxemos para vocês Tatiana Gontijo, e dessa forma tão linda, ela trouxe para a gente não só a sua história, mas também toda a sua essência, todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua forma de pensar, sabedoria, e que isso seja para você que está nos assistindo também um presente.